Meus irmãos, boa noite. Graça e paz seja com todos. É bom demais estar aqui com vocês, numa tarde tão festiva como essa. Todas as vezes que a gente tem uma oportunidade de, nas nossas igrejas, nos reunir como famílias e famílias para falar de família, tratar sobre famílias, os nossos corações se alegram porque nós vamos tratar daquilo que é projeto de Deus para essa sociedade. E numa sociedade tão pervertida, nós precisamos estar firmados naquilo que de fato sustenta as nossas vidas, naquele que de fato sustenta as nossas vidas, Jesus Cristo. E aí é muito bom falar sobre famílias transformadas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre famílias transformadas e a capacidade de viver mesmo diante das adversidades. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Amanhã eu vou falar sobre a esperança da família transformada e à noite a alegria da família transformada. Meu nome é Paulo, como o pastor Paulo Dantas já disse, meu nome é Paulo, nós nos conhecemos há algumas décadas. Esse homem me pastoreava algumas vezes, é sempre um privilégio estar com ele, com a irmã Luzeni. Nós temos 2 filhos, um casal, Alain e Regina. E nós agora estamos experimentando, pastor Paulo, uma nova fase na nossa vida, que é a fase de ser avô. Eita, negócio bom, viu? Quem aqui é avô? Levanta a mão só aqui. Pronto, só vocês sabem do que é esse negócio, né? Quem não é ainda, olhe, só tem reclamação de avô. Nós já passamos por essa fase. E agora nós estamos fazendo parte do novo contexto. E é bom demais. Quem é avô, às vezes nós nos pegamos e a gente faz a reflexão, parece que a gente não tem mais filho. Porque a gente liga para o nosso filho, mas não é para falar com o nosso filho. É para falar com Caleb. Caleb. E quando passa uma semana sem falar, dá uma roideira que a gente sente vontade de partir para Fortaleza e passar lá uma semana só cheirando Caleb. Então, nossa família está experimentando agora essa fase. A minha filha, a mais nova, Marta Regina, ela curte demais o sobrinho, e o sobrinho aprendeu a chamar a titia e pronto. Aprendeu a chamar vovô. Eu fui para Fortaleza só ensiná-lo a chamar vovô, cumprir missão. E ele sai lá, ele chamando vovô. Eu não sei se ele sabia o que estava dizendo, mas para mim, importante foi ele ouvir ele chamar vovô. Depois aprendeu a chamar vovó, aí foi outra luta. Mas aí eu vinha como quem sonha. Meus queridos, Marta, a minha esposa, mulher que tem orado por mim, atualmente Deus tem me presenteado em pastorear a primeira igreja batista em Garanhuns. Já estou lá há 11 anos, completei agora em janeiro. Deus tem sido misericordioso comigo, misericordioso com a igreja. Também fui reeleito esse ano, primeira reeleição que teve, porque teve uma reforma de estatuto para a Convenção Batista de Pernambuco. E a semana passada, essa hora, já estávamos nos preparando para a posse. Então, eu estou há uma semana já com a nova diretoria. Tem sido uma bênção, ore por mim. Os 2 primeiros anos foram anos de intensas lutas. E agora, o segundo ano, nós esperamos que Deus nos ensine a viver a bonança. E aí vai ser bênção em nome de Jesus. Também sou diretor de uma escola. Minha escola tem 1.100 alunos, adolescentes, todos adolescentes. Eu estava dizendo à irmã Jacira que nós lá temos 43 adolescentes especiais. Desses 46, 15 crianças atípicas. Não tem um Daniel? Você imagina agora Daniel adolescente. E aí se prepare, que vai ser bênção. Na igreja nós também temos 4 crianças atípicas, crianças com autismo. E é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Recentemente,
uma das nossas crianças, agora já adolescente, o Pedro, ele ligou para mim, eu fiquei surpreso. Ele ligou para mim, aí a pergunta foi: pastor, o que é que eu faço para ser batizado? Porque eu quero me batizar. A primeira pergunta: quando é que vai ter batismo? Aí eu disse a data do batismo. Ele disse: e o que é que eu faço para ser batizado? Aí eu expliquei para ele tudo direitinho. E aí ele também me explicou, disse: eu quero ser batizado, mas o meu batismo tem que ter toda uma situação. Não pode ter aplauso, não pode ter música alta, todo mundo tem que estar no silêncio. E o senhor topa fazer desse jeito? Eu digo: vou ensinar a igreja a se comportar desse jeito, um batismo sem muita música, sem nenhum aplauso, e todo mundo em silêncio lá. Vai dar certo. Aí batismo sempre a igreja está lotada, mas no batismo de Pedro, Pedro lotou em dobro a igreja, porque ele disse: eu posso trazer meus convidados? Eu digo: deve trazer o seu convidado. Uma parte assim, quase todos os convidados dele. Ele recebendo comigo à porta os convidados dele, que ainda falta alguém, pastor, está chegando. Tá bom, vamos lá. Eu digo: Pedro, eu tenho que te batizar todo mês, Pedro. Vai ser bom. E aí Pedro, ele faz parte do Ministério de Ação Social lá da igreja, e toda quarta-feira nós temos uma produção de sopa, que a gente distribui numa área carente lá em Garanhuns. A gente produz 150 sopas, coloca no Marmitex, e Pedro é o responsável por organizar a fila na distribuição para arrumar a sopa dentro do carro e orar. Ele ora, ele é o nosso orador oficial. A gente diz isso para ele e ele ora. E ele todo dia manda mensagem para mim dizendo: pastor, eu estou orando pelo senhor, tá bom? É uma bênção, e a gente fica muito feliz, porque quando um autista faz isso, é porque ele gosta da gente de fato. Um autista olhar para você, lhe abraçar, é um prêmio, que ele está demonstrando muita confiança. Nunca abrace um autista, mas deixe que ele lhe abrace, se ele quiser lhe abraçar. Se você abraçá-lo, você pode desregulá-lo, aí você vê bronca. Mas se ele lhe abraçar, se realize, porque Deus te presenteou com amizade sincera. Então nós louvamos a Deus por nossas realidades hoje de igreja, que é diferente da igreja de 10 anos. Dito isto, eu quero pensar com os irmãos aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos olhar, que esse vai ser o texto base para nosso encontro aqui nessa tarde. E eu tenho orado para que Deus ele nos conduza ao entendimento da sua vontade, e que no final deste encontro nós estejamos com a nossa mente bem fértil, para que possamos juntos, como famílias, vencer as adversidades e, independente do cenário, sempre nos alegrar em Cristo Jesus. Romanos 8, apenas o versículo 1, para pensarmos um pouco. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus ilumine o nosso entendimento, e que neste início de noite, cada um de nós compreenda a sua vontade e pratiquemos em nome de Jesus. Se eu perguntasse aqui para vocês uma data especial, a data que marcou a vida de vocês, naquilo que nós chamamos novo nascimento, todos nós vamos ter a nossa data especial. Nós nascemos de novo. Cristo conquistou as nossas vidas. Ele nos arranca do lugar da condenação e agora traz para o seu império, império da luz. Nós vivemos a presença do Senhor, amém? Nós vivemos a certeza de que Deus está conosco, Ele não faz pausa quanto à sua presença em nossas vidas, é Deus presente o tempo todo em nossas vidas. É Deus que nos faz entender que não importa o cenário do nosso viver, Ele está conosco.
não importa as mudanças que acontecem em nossas agendas, Deus está conosco. Não importa se já fomos surpreendidos por uma coisa boa ou ruim, o que é que acontece? Deus está conosco. Porque a partir do momento em que Ele nos livrou da morte eterna, a partir do momento em que o pecado já não teve mais poder algum em nossas vidas, a partir daquele momento, a minha data, 25 de setembro de 1982, a partir daquela data, eu tenho certeza, eu vou até ser redundante, convicção de que a presença do Senhor, ela marcou a minha vida e marcou com o sangue dele, perdoando-me inteiro e totalmente. É assim que aconteceu com cada um de nós. Todos nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Todos nós já recebemos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nós já confessamos Jesus como o Senhor. Nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então a soma fica muito fácil. Então somos o quê? Salvos. Somos salvos pela graça do Senhor. E nossas vidas, elas foram transformadas inteira e totalmente. Isso é poder de Deus, presença graciosa do Senhor em nossas vidas. E essa presença, ela faz com que nós possamos olhar para um futuro e um futuro glorioso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Apesar de ter convicção de vida eterna, apesar de ter certeza plena da transformação que o Senhor fez nas nossas vidas, nós sabemos que as adversidades surgem. É verdade ou não é? Eu só aqui vou fazer uma pergunta, uma pesquisa, para ver se dá certo. Quem aqui nunca passou por nenhum problema em família? Levante a mão. Ah, muito bem. Tem só alguém ali que talvez pela inocência levantaria a mão. Pela inocência levantaria a mão. Mas papai e mamãe se virem. Que é bênção. E aí, todos nós passamos por nossas adversidades. Todos nós passamos por alguns problemas. A minha esposa estava dizendo que hoje, quando ela estava lá no salão, fazendo as unhas, chega uma moça e as mulheres lá do salão perguntando como é que estava a vida dela, e aí ela respondendo, pela resposta dela, não tinha nada de bom na vida daquela moça, nada de bom. E sabe como foi a frase que ela terminou, uma primeira parte do diálogo? Foi uma frase horrorosa, quando alguém disse, Deus ele cuida, né? Deus... Ah, sim. Eu estou passando também por dificuldade, estou na mão de Deus e estou andando. Estou seguro na mão de Deus e estou andando. Ela responde a coisa mais horrível possível. Como foi a resposta dela? Eu não estou mais segurando na mão de Deus, daquele miserável. Isso choca. Eu não estou segurando na mão de Deus aquele miserável. Coração do pecador, sem Deus, se desespera e nunca mais volta ao controle. Isso depende do cenário. Quando o pecador entra na crise, ele entra na crise e parece que não sai mais da crise e tem que ressignificar a crise. E aí vai para os consultórios dos terapeutas, escolhe o seu terapeuta favorito e vai ali descansar diante das tarjas pretas, diante do respira bem fundo para sair da crise de ansiedade, muda o cenário. É assim. Ah, pastor, isso pode acontecer também conosco? Pode. Mas espera aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos a presença do Senhor.
Nós estamos em Cristo Jesus. Aquilo que era assombração para as nossas vidas, já não tem mais poder algum sobre o nosso viver. O pecado assombrava as nossas vidas. Antes do encontro com Cristo Jesus, o pecado, ele carimbou as nossas vidas com a condenação eterna, morte eterna. Nossas famílias sem Cristo não eram famílias que podiam ter paz alguma. Por quê? Estava sem Cristo Jesus. Mas a partir do momento em que Cristo conquistou as nossas vidas, nenhuma condenação mais há. Porque estamos em quem? Cristo Jesus. Esse momento foi um marco em nossas vidas. Porque nós podemos olhar pelo retrovisor de nossas vidas e entender lá por onde nós passamos ou passávamos na história sem Cristo, nós passamos por buracos horríveis e caímos em alguns deles. Nós caímos em alguns que pareciam abismos para as nossas vidas, até o momento em que o Senhor pegou e nos arrancou daquele lugar. E agora nos fez famílias transformadas pela graça do Senhor. E família transformada pela graça do Senhor, ela entende o que está acontecendo. Ela não está anestesiada. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, em especial no capítulo 4. Mas tem uma frase no capítulo 4 que chama muito a atenção. Ele diz assim: muitas vezes fiquei perplexo, porém jamais abatido. Veja que negócio é esse. Muitas vezes fiquei perplexo, porém jamais abatido. Nós, como cristãos, como famílias cristãs, transformadas pela graça do Senhor, nossos olhos não estão tapados para a realidade, nós não estamos anestesiados ou insensíveis à nossa realidade, pelo contrário, nós sabemos o que significa sofrimento, nós sabemos o que significa o choro, inquietação, nós sabemos tudo isso aí. Mas sabe o que acontece? Nós estamos firmados em quem? Cristo Jesus. Faz toda uma diferença. Faz toda uma diferença, e essa diferença, ela agora passa a conduzir o nosso viver, passa a conduzir a nova história. É por isso que eu quero dar logo um destaque de imediato para vocês nesta tarde nossa. É que famílias transformadas, elas vivenciam as suas realidades, mas não caem no desespero. Famílias transformadas vivenciam as suas realidades, mas não caem aonde? No desespero. Vocês já pararam para refletir um pouco que às vezes nós quase caímos no desespero? Eu tive duas experiências como essa. Olha que eu sou muito fragilizado, mas eu tive duas experiências como essa na área de saúde. Há uns 13, quase 14 anos, eu estava terminando um plantão lá em Uricuri. Eu tinha um vínculo de técnico de enfermagem no hospital regional lá em Uricuri, e eu pedi exoneração daquele vínculo. E aí a minha chefe disse: olha, tudo bem, você está pedindo exoneração, então você vai sair bem. Eu trabalho como instrumentador cirúrgico, e aí ela tirou do bloco e de castigo, só porque eu pedi exoneração, você vai trabalhar agora na clínica médica, esse último plantão. Não tem que ter nada não, Onicleide. Eu trabalho até 00:01, porque a partir de então não sou mais funcionário do Estado. Eu pego meu carro e vou embora. Meus irmãos, deu 7 horas da manhã e eu trabalhando, feito um desesperado. Naquele dia eu fui premiado com 4 pacientes diabéticos, todos em crise. Assim, eu digo: meu Deus, vai morrer. Meu último plantão vai ser 4 mortos numa noite só. Misericórdia. Deixa não, Deus, isso vai acontecer. E aí, pedindo misericórdia a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, 7 horas da manhã, estava lá esperando que alguém chegasse para passar o plantão. Aí passei o plantão. A minha oração foi: Deus, nunca deixe eu ser diabético, Deus.
Nunca deixa de ser diabético. E aí, uma semana depois, eu estava míope. Naquela noite que eu estava míope, aí eu tinha feito um exame de vista há pouco tempo, óculos novo, e aí eu tinha dito a meu chefe, Oscar, rapaz, eu estou míope, fiquei míope de repente. Usando o óculos, estou míope. Ele disse, oxe, está errado esse óculos. Aí, naquela noite que eu descobri que estava míope, eu passei a noite toda indo ao banheiro e uma sede que parecia não ter mais fim. No outro dia, aí eu fiquei, espera aí, quando eu peguei o carro, que fui para o hospital, aí eu estava pensando, espera aí, eu estou míope, de repente, e passei a noite toda urinando muito, e estou com uma sede que não tem fim. Não é possível não, meu Deus. Não é possível não. Aí fui para o hospital, aí ia passando uma médica amiga minha, Juliana, vem cá, deixa eu contar uma coisa. Aí contei a história para ela. Aí disse, vamos ali, Paulo. Aí pegou o HGT, deu logo uma furadazinha no dedo. Quando eu olhei, deu HI. Nem contou, irmãos. Disse, vamos para o laboratório, que aqui pode ser que esteja descalibrado esse negócio aqui. Quando chegou no laboratório, estava lá, 450. Esse Paulão não tem o que fazer não, meu filho. Parabéns, seja bem-vindo aos diabéticos, viu? Naquele dia, a minha sensação foi a sensação de Jó. Aquilo que eu muito temia, me aconteceu. Eu tinha medo de ser diabético, agora eu era o quê? Diabético. E eu me lembro que era uma quarta-feira, e aí eu explico porque era quarta-feira, porque naquele dia tinha culto de oração, lá na igreja, e aí eu digo, meu Deus do céu, diabético. Liguei para minha esposa, liguei para minha filha, e aí eu comecei a dizer para todo mundo, eu sou diabético, eu sou diabético, eu sou diabético. Aí naquele dia eu percebi uma coisa interessante, o quanto eu era amado pelas pessoas. Porque quando eu cheguei em casa, a minha esposa com a minha filha já foram minhas primeiras nutricionistas. Já pesquisaram tudo, já fizeram meu plano de alimentação, organizaram minha vida. Digo, meu Deus do céu, mudou. Quando eu olhei, mudou tudo. Meu filho jogou açúcar tudo, ninguém vai, não tem mais açúcar aqui, mudou radicalmente lá em casa. Cheguei na igreja, naquele dia nós íamos ter um lanche, esse negócio de crente comer muito, né? Ia ter um lanche. Quando eu chego lá, tem a mesa do pastor, porque o nosso pastor é o quê? Diabético. Meus irmãos, que coisa boa ser diabético, é bom demais, mudança radical. A partir de então, eu comecei a entender, lembra o choque inicial? Quando eu tive o choque inicial, minhas pernas ficaram bambas, mas não deu nem tempo de pensar, eu só percebi muito amor. Aí a partir daquele dia, eu comecei a cuidar mais de mim, foi um período de mudança também aqui para Garanhuns. Quando eu cheguei em Garanhuns, dei mais ênfase à atividade física, e aí, hoje, aí faço atividade física, cuido do meu corpo, não é porque gosto, não é porque eu tenho que cuidar, é minha medicação de cuidar do meu corpo. Faço judô, sou faixa marrom em judô, olha aí com o negócio, só não sou faixa preta ainda porque a preguiça não deixou ainda, a vontade não deu ainda, porque eu gosto de faixa marrom, para dizer que eu sou quase faixa preta. E aí sabe o que acontece? Sabe como é que hoje eu entendo a coisa? A melhor coisa que aconteceu comigo foi eu descobrir que sou diabético. Cuido mais de mim. 53 anos, ainda ontem, lá na escola, um adolescente disse, diretor, vem cá, eu quero disputar uma quebra de braço contigo. Eu digo, pronto, vamos lá? Aí eu vou me exibir, né? Vamos lá, na frente, no pátio, aí junto um bocado de estudante, imagina a cena. Junto um bocado de estudante e começa. Aí para me exibir mais ainda, o que é que eu faço? Vamos lá, vou começar desse jeito para você, vou dar uma chance a você. Aí vou me exibindo, ele botando força, eu quase sendo derrotado, mas não pôr o orgulho, não pode deixar. E aí eu vou,
eu digo, meu Deus, esse menino vai me derrotar agora. Dou aquela última respirada e pum, derrotei. Eu digo, quer mais? Doido para ele dizer, não, ele não vou não. Eu digo, se ele falar que quer misericórdia. Por que é que eu estou dizendo isso? Crente também adoece. Transformados em Cristo Jesus, sofre as suas inquietações. Transformado em Cristo Jesus, tem os seus medos. A questão é, o que é que nós, como famílias, fazemos quando o medo bate à porta dos nossos corações? O que é que nós fazemos? O que é que os nossos familiares fazem conosco quando nós estamos vivendo os nossos medos, as nossas inquietações? Como é que membros de famílias apoiam uns aos outros? Eu não sei o que seria de mim, se não fosse a minha esposa, minha filha, meu filho, a igreja que eu pastorei, eu não sei o que seria de mim. Ainda tem Caleb, eu não sei o que seria de mim sem essa turma, sabe? Porque essa turma toda cuida de mim. O que é que eu estou dizendo para vocês, queridos? É que famílias transformadas têm que entender que não estão imunes às muitas situações de sua vida. Mas famílias transformadas, elas têm que apoiar os membros, têm que apoiar um ao outro. Mas eu oro. Ação. Quem precisa do apoio, precisa ver a ação. Precisa perceber a ação. Quem apoia tem que ter marcas, evidências que está apoiando, que dá segurança. Dá segurança. Eu me sinto demais seguro com a minha esposa, com o meu filho, com a minha nora, com a minha filha, com a igreja que eu pastoreio. Eu tenho muita segurança quando eles, olha, pastor, está vendo esse bolo aqui que eu fiz para você? Eu fiz especialmente para você. Você sabe que diabético que se cuida tem um maior cuidado em comer açúcar, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, mas aí, será que ela colocou açúcar? Esse carboidrato junto com açúcar, como é que vai ser? Pastor, 0 açúcar. Coloquei aveia, foi a banana, aí explica como é a banana. Aí eu digo, meu Deus, como tu és misericordioso. Eu fico feliz quando eu vejo a minha esposa fazendo uma coisa diferente para mim. A minha filha pensando nisso. Queridos, presta bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos apoiar os outros nos momentos da adversidade. Nós precisamos olhar para os membros de nossas famílias, e mesmo famílias como nossa, no modelo que nós somos, nós precisamos entender que a adversidade, ela faz parte dos momentos em que nós vivenciamos. Uma outra coisa é que família transformada, ela compreende uma coisa que não é muito fácil compreender. Paulo diz no versículo 28, desse texto que nós lemos, capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Famílias transformadas pela graça do Senhor, sabe o que significa todas as coisas. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que nós temos na família do século 21? É que as famílias do século 21, elas foram moldadas diferentes da família do século 20. É impressionante isso aí. A família do século 20, ela foi moldada para a resistência. Já observaram isso? Foi moldada para a resistência. A família do século 21, ela é para a adequação. Mas não ela se adequando. Os outros se adequando a cada família. Imagine que negócio é esse. O mundo tem que se adequar. A escola tem que se adequar. A sociedade tem que se adequar às famílias. Nós observamos com muita naturalidade
o mundo travando em comportamento. As pessoas, relembrando, só um flashback aí. Antigamente, se alguém olhasse para você, século XX, tá bom? Década de 80, década de 90. Se alguém olhasse para você com cara feia, o que é que você fazia? Perguntava logo o seguinte: você está com fome, meu filho? Não é assim? Cara feia para mim é o quê? Fome. Hoje, virou o século. E principalmente esse momento em que nós estamos vivenciando agora, de 20, 21, aí 22, teve uma mudança radical por conta da pandemia. Vocês já observaram que ninguém pode olhar com cara feia para ninguém? Quando olha para a cara feia, a pessoa desmorona, começa a chorar. Isso é o momento, é a doença emocional que está tomando conta de tudo. O emocional, nosso emocional, está abalado. Nós vivemos a flor da pele. Nós somos do século XXI, estamos no século XXI. Não é fácil. Mas é no século XXI que Deus nos convida a compreender o que significa todas as coisas. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Para o bem, espera aí. Todas as coisas, então, todas as coisas boas, somente as coisas boas? Todas as coisas, inclusive as ruins. E aí a gente vai dizer, Deus, como é esse negócio? Antes da pandemia, nós cantamos em quase todas as nossas igrejas uma música que dizia assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Olha só, é desafiador esse negócio, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, se Ele quiser curar, Ele é Deus. Se não quiser curar, continua sendo Deus. Todas as coisas cooperam. Ah, pastor, mas eu entrei em crise. Eu estou em crise na minha família, tenho um filho, meu esposo, minha esposa. Sabe esse negócio que é muito particular da família? Os bastidores de família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso se enquadra no todas as coisas. É o momento. É o cenário do viver. É a história que está sendo construída naquele momento. É aquilo que Davi, ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto da ideia, não é que eu vou dar certo. A ideia ali é, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. E aí ele aprofunda a ideia dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. Então, a presença do Senhor na vida de uma família, ela é suficiente para que a família entenda o que está acontecendo. E aí vamos olhar para todas as coisas. Eu fico imaginando a história de um rapaz, um adolescente ainda, chamado José. José tinha o pai que todo filho gostaria de ter, Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó amava José. E ele fazia questão de demonstrar o amor que tinha para José. O melhor que ele tinha dava a quem? A José. Só que José tinha uns irmãos. Gente boa aqueles irmãos, né? Era uma surra em vez em quando. Era jogar na cisterna. Tentar matá-lo. Por fim, o que é que eles fazem? São tão bonzinhos que vendem o irmão para um povo estrangeiro de cultura completamente diferente. E ele, aquele menino, ainda um adolescente, vai parar lá na terra dos egípcios, na casa de um Potifar. E aquele menino tudo que ele começa a fazer dá certo. Mas aí o que acontece? Outra queda. Surge a esposa de Potifar, faz uma armadilha horrorosa, ele vai parar onde? Na prisão. Passa na prisão um período, lá ele é esquecido por quem ele ajudou.
Depois de muitos anos, alguém passa por um sufoco, agora alguém chamado Faraó, e de repente uma pessoa lembra: tem um rapaz lá na prisão, que há não sei quanto tempo ele contou a minha história, interpretou meu sonho. Faraó, eu acho que dá certo, chamando esse rapaz. E aí, Deus conduz aquele homem já até a presença de Faraó, e o cenário muda completamente. Mas para pensar, de José, da casa do pai dele, até chegar à presença de Faraó, a vida de José foi boa? Horrorosa a vida de José. Mas quando nós olhamos já no final da história, da narrativa de Gênesis, quando José, ele agora se apresenta para os irmãos estão todos trêmulos diante dele, porque agora eles estão diante da segunda maior autoridade do Egito. O que é que José diz para ele? Acalme o coração, porque não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me trouxe até aqui, para que através da minha vida, aí conta tudo o que Deus faz. Sabe o que é que José entendeu? Que todas as coisas cooperaram para a vida dele. Às vezes, queridos, nós que temos vidas transformadas pela graça do Senhor, às vezes nós achamos que basta orar. Vou orar, Senhor. Eu oro, eu canto, eu prego a palavra, tudo vai dar certo. Às vezes não. Às vezes o negócio dá errado. Às vezes, Deus ele quer nos ensinar alguma coisa. Ou fazer com que através de nossas vidas, alguém esteja aprendendo alguma coisa. Às vezes, Deus, nas muitas situações de nossas vidas, quer que o seu nome seja conhecido por um comportamento nosso. Porque todas as coisas cooperam. E nós, como servos do Senhor, que transformados fomos, precisamos entender o que significa agora essa cooperação. Como é que esse negócio coopera em nossas vidas? Aí você pode dizer, mas pastor, como é que uma crise financeira coopera? Como é que uma doença coopera? Como é que uma crise familiar coopera? Eu não sei dizer, querido. Vou ser bem sincero para você. Eu não sei dizer como é que coopera. Mas eu tenho minha experiência. A diabetes na minha vida cooperou. Talvez se não fosse diabético eu já teria morrido. Porque sabe o que é que eu gostava de fazer? Era comer mesmo, sabe? Comer e fazer nada. Quer dizer, vida sedentária. Mas depois que eu fiquei diabético, olha que coisa boa. Que coisa boa ser diabético. É bom demais. Como do bom e do melhor. É bem verdade que dá trabalho. Mas não reclamo. Sabe por quê? Deus me ensinou a ter controle na vida. Não tenho problema em ter controle na vida. Deus fez com que a diabetes cooperasse ao meu favor. Todas as coisas cooperam. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que tem cooperado para o teu crescimento espiritual? O que é que tem cooperado para a tua maturidade cristã? O que é que tem cooperado para que a tua família ela seja um lugar onde a evidência maior seja a presença de Deus? Ou você tem sido daqueles que, quando o medo bate na porta, você já está com as pernas bambas? Não tem problema não, também sou assim. Nós somos assim. Mas a questão é, o que é que nós fazemos quando o medo chega junto de nós? O que é que nós fazemos? Eu me lembro que eu estava no tatame. Tatame é o lugar onde o judô... Tem alguém aqui que luta judô ou jiu-jitsu? Muito bem. É sonho, né? Eu estava no tatame e meu professor de judô, Carlos Tevano, é um dos melhores judocas que tem no estado de Pernambuco. E aí,
eu estava lá, porque a gente fica sentado, fica lá, no caso, 3 duplas, lutando 5 minutos, e 5 minutos, dependendo de quem vai ser sua dupla, é uma eternidade. E aí eu estou sentado lá, aí meu professor olhou para mim e disse: pastor, vamos lutar? E uma coisa que um judoca não pode é negar a luta ao outro. Isso é desrespeito. Aí eu já fiquei pensando, eu vou cair como? Porque uma queda é boa quando a gente sabe que vai cair. Então eu digo, já sei. Aí eu já fiquei pensando nas técnicas dele. Nas projeções dele, a gente já conhece, já sabe como é que ele... Quando ele encaixar a técnica, eu relaxo o corpo e, pô, não tem problema. Pelo menos eu sei que vou cair. Aí... E olhando para o povo, e demora essa luta, desses 5 minutos transforma em 10. Eu pedindo para as outras lutas, para não pegar, Tevano logo. Aí terminou bem rápido a luta dos outros. Todo mundo completou os 5 minutos, ninguém foi para nada mais. Aí Tevano ficou, bora pastor. Aí quando vai, você tem que respeitar seu oponente. Aí todo judoca, quando entra no tatame, respeita o oponente. E aí que é uma honra lutar com você. Ele disse para mim, eu digo para ele. Aí eu já fiquei pensando, aí entrou, quando pegou, aí quando eu olho para Tevano, judoca tem esse negócio, fica olhando, estudando o outro. Quando eu olho, ele deu uma passada diferente, que ele nunca tinha dado. Eu aproveitei a passada dele. Meus irmãos, em menos de 1 minuto eu derrubei Tevano. Eu derrubei e caí por cima dele numa técnica tão boba, foi um ippon tão simples. O importante é o quê? O ippon. E ter derrubado quem? O mestre. O discípulo derrubando quem? Na hora, na academia, todo mundo vibrou. Foi aquele negócio que derrotar Tevano. E eu sou faixa, na época eu era faixa roxa. Derrubei meu mestre. Que negócio, eu caí rindo e ele rindo também. Ele, pastor, você me pegou, não foi? Não sei, alguém gravou? Alguém gravou esse negócio? Aí o pessoal caiu na risada desse negócio. Pronto, antes de 1 minuto. Eu tinha mais quanto tempo de luta? 4 minutos. Meus irmãos, ele se vingou. Ele colocou tudo que... Mas não tinha problema. Eu caía satisfeito. Sabe por quê? Eu derrubei uma vez. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Não tem problema cair. Em Cristo Jesus nós somos muito mais do que sabemos. Paulo diz isso. Vamos olhar para o texto. Paulo ele diz isso e diz com muita clareza para todos nós, para que nós possamos entender exatamente isso, que na nossa vida nós não podemos nos desesperar. Quando ele faz uma lista enorme de situações que podem comprometer a vida, lá no versículo 22 ele diz, porque sabemos que não é isso não, 28, mas não é esse 28 que eu quero ler para vocês não, marquei errado aqui. Não adianta mais, que aqui eu vou contar outra história para vocês. 37, mas em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todas as coisas quais? Olha o texto anterior. Olha o texto, espada, o que está por vir, nenhum presente, todas as coisas. Em tudo nós somos muito mais do que vencedores. Por conta de quem? Que nos livrou de quê? Da condenação eterna. Famílias transformadas, elas entendem as suas realidades. Famílias transformadas sabem o que significa todas as coisas. Famílias transformadas sabem qual é o papel de Deus na sua vida. E qual é o papel de Deus nas nossas vidas? Imagine, o que seria de você sem Deus? Nada. Onde nós estaríamos nessa hora se não fosse Deus? As muitas águas teriam nos afundado. Nós não estaríamos nesse cenário de hoje. Nós não seríamos consolados pela presença do Senhor.
nós seríamos mais um desesperado na vida. Mas nós sabemos qual é o papel de Deus. E quando eu olho para Deus, para entender o seu papel na minha vida, na nossa vida como povo de Deus, eu preciso entender um pouco de quem é Deus. Quem é Deus para nós? Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de nossa história. Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é antes do princípio. Porque antes de Ele dizer haja, Ele já estava ali. Ele já era Deus. Ele é Deus presente em nossas vidas, porque em todos os momentos nós vivemos a presença do Senhor. Ele é o provedor dos nossos dias. Ele é o Deus que cura a nossa dor. Ele é real. É um Deus que, mesmo sendo invisível hoje aos nossos olhos humanos, pelos olhos da fé, nós enxergamos a presença de Deus em nossas vidas. É Deus. E esse Deus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, qual é o papel agora de Deus em nossas vidas? Eu me lembro da história de um rei. O rei, ele estava vivendo os seus dias, ele sabia que existia um outro rei terrível, Sinaqueribe, que onde ele passava causava terror. Agora chegou a vez dele. Judá, Jerusalém estava cercada, sitiada. Chega a notícia logo de imediato: Ezequias, Sinaqueribe está aí, está desafiando. Ele fazia afronta, ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, que notícia desagradável para Ezequias. Que coisa terrível. Às vezes nós estamos assim, nós estamos fazendo a nossa rotina e daqui a pouco vem uma coisa de surpresa para nós. E parece que as nossas pernas ficam bambas. Mas Ezequias tinha o coração transformado pela presença do Senhor. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele entendia. Naquele momento, ele reconhece quem é Deus e reconhece quem é Ele. Ele sabe o papel dele como rei, mas ele sabe o papel daquele que de fato reina. Como rei, Ezequias, o papel dele era evidenciar o nome do Senhor, fazer com que o nome do Senhor estivesse ali sendo reconhecido. E como Deus, a missão de Deus era fazer com que o seu nome fosse conhecido. Então o que é que Ezequias faz? Ezequias, reconhecendo o seu papel, chama as pessoas para junto dele. Agora, além de chamar as pessoas para junto dele, ele agora chama esse povo para se quebrantar diante de Deus, decreta tempo de quebrantamento diante do Senhor, jejum, oração, se quebranta diante de Deus. E qual é o resultado? Deus, naquele tempo, Ele derrota todo um exército, sem sequer o exército de Judá levantar uma espada. Sabe o que acontece? Naquele dia, Ezequias percebeu quem é que guerreia pelo seu povo. O Senhor dos Exércitos. É por isso que no Salmo 46 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Ele sim que é exaltado. Ele sim que é Senhor. Qual é o nosso papel? Como família transformada diante da adversidade, se quebrante diante do Senhor. Não seja autossuficiente. Não seja presunçoso. Não seja aquele que diz: eu é que resolvo tudo. Aqueles que reconhecem o seu papel, vai simplesmente quebrantar o seu coração. Mas aqueles que além de reconhecer o seu papel, reconhecem quem é Deus, queridos, em todas essas coisas, somos muito mais do que vencedores.
O desafio para nós, nesse tempo em que nós nos ajuntamos para celebrar a família, é entender que nós fomos transformados pela graça do Senhor. Mas além de ser transformados pela graça do Senhor, nós precisamos entender o que significa a atuação de Deus para as nossas vidas. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso reconhecendo a grandeza de Deus. E eu quero terminar esse momento com vocês, reconhecendo a grandeza de Deus em nossas vidas. Não sei como é que estão os bastidores das muitas famílias que aqui estão. Nós sabemos os nossos bastidores. Nós sabemos como é que estão as nossas lutas, nossos desafios. Vocês também sabem como é que estão as lutas de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abra os ouvidos de vocês para aquilo que Deus tem dito a mim. Acalme o coração. Deus permanece sendo Deus. Ele permanece sendo Deus. É por isso que nos momentos adversos eu tenho louvado ao Senhor. Eu tenho louvado ao Senhor nesses dias, porque eu parece que já estou com mais de 40 anos. Depois dos 40 anos, aparece tanta coisa na vida da gente, que é uma coisa incrível. Eu tive um problema de visão por conta da diabetes não descompensada, mas por conta dos remédios de diabetes que eu tomo. Aí adquiri uma catarata de diabético. Aí a noite para mim é uma maravilha. De dia para mim é uma luta. Porque minha visão reduziu nesse olho aqui em quase 40% e nesse aqui 30%. Estava bem do dia para a noite, amanhece isso. Aí o que é que eu tenho feito diante? Mas vou agora dia 13 fazer a cirurgia e resolvo definitivamente. Só que eu era teimoso e eu tinha um problema anterior que precisava fazer uma cirurgia no olho, nos olhos. Aí eu nunca tinha feito. Se eu tivesse sido obediente lá atrás, quem é transformado também é desobediente, tá bom? Se eu tivesse feito a cirurgia lá atrás, já há tempo que eu estava curado desse problema. Só que, quando eu fui agora para a médica para fazer a cirurgia do olho, ela disse, seu Paulo, o senhor tem que fazer uma cirurgia e depois de 90 dias é que tem que fazer a outra cirurgia. Tem nada não, vai dar certo. Pronto, dia 13 eu vou fazer a outra cirurgia, vou estar novo em folha. E aí eu descobri que mais uma coisa coopera. Eu não vou precisar mais usar óculos. Olha que coisa boa. Já melhorou. Não, irmãos, é sempre entender dessa forma. Todas as coisas o quê? Coopera. É um momento ruim, mas depois vem um momento de excelência. Eu vou até tirar a observação da minha carteira de motorista. Não preciso mais usar, porque a correção vai estar dentro do olho já. Olha que coisa boa. Não preciso mais me preocupar em amassar o óculos quando eu estou dormindo, lendo. Olha que coisa boa, maravilha, menos prejuízo. Todas as coisas cooperam. Entende isso aí? É por isso que eu digo assim, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você pode dizer amém? Vamos orar uns pelos outros, porque como transformados e carentes que somos da presença do Senhor, tudo tem que iniciar com oração, tudo tem que transcorrer em oração e tudo tem que concluir como? Em oração. Por isso que louvado seja o Senhor para todo sempre. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pela alegria que Tu nos dá. Tu me dá, ó Deus, de estar aqui nessa tarde. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esta igreja, Senhor, que resolve fazer este encontro de família. Obrigado, Deus. Quero te pedir, ó Deus, aqui, em nome de Jesus. Tu que conheces, ó Deus, os corações de cada uma dessas famílias. Tu que conheces, ó Senhor, os bastidores que os teus filhos e filhas têm vivenciado em seus dias. Tu, ó Deus, que sondas e conheces os corações.
que as palavras não chegaram à nossa boca e todas tu já sabes, Senhor. Senhor, é diante de Ti que eu apresento as famílias que aqui nós representamos. Olha, Senhor, para os muitos cenários em que nós vivemos, cenários que nós representamos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Quem precisar de uma cura, Senhor, cura em nome de Jesus. Quem precisar de um bálsamo para a vida, um bálsamo de paz, dá, Senhor, paz para a vida deles. Quem precisar, Senhor Deus, de alegria, dá alegria aos teus filhos. Quem precisar, Deus, de fé, dá fé. Abre portas de trabalho, Senhor. Senhor, supra as necessidades dos famintos. Senhor, Tu és o Deus que faz com que as crises, elas se encerram. É assim, Senhor, que nós confiamos em Tua presença, porque Tu és Deus, o Todo-Poderoso, e diante de Ti nós nos prostramos, em nome de Jesus. Amém.